Vamos começar a trabalhar com o nosso arquivo sobre os indicadores sociais. Vamos agora trabalhar com os indicadores municipais, fazendo passo a passo aqui, carregando os dados, depois vamos manipular esses dados com o pacote Tidyverse, principalmente um pacote que faz parte do conjunto do universo Tidyverse, que é o dplyr. Vamos começar primeiro de tudo, vamos começar organizando a nossa área de trabalho aqui do projeto, criar o script e importar os dados que nós vamos trabalhar. Né? Vamos começar então criando um script novo. Vamos criar um script e vamos organizar o nosso script dentro do nosso diretório para manter tudo sempre muito bem organizado. É muito importante isso, porque a probabilidade do nosso diretório do projeto ficar bagunçado e a gente não conseguir localizar as coisas, muito menos se você estiver trabalhando em equipe, estiver trabalhando com a ideia de reprodutibilidade do seu trabalho, que outras pessoas possam acompanhar o seu estudo, fica difícil, né, de se localizar onde estão os dados, onde está o script. Então vamos deixar tudo sempre bem organizado. Nós criamos um script, vamos criar uma pasta de scripts exclusivamente para colocar os scripts. Colocamos os gráficos numa pasta de gráficos, os relatórios R Markdown numa pasta de relatório R Markdown, os dados numa pasta de dados. Vamos criar agora uma pasta de scripts para colocarmos os nossos scripts. Para criar um script, um diretório, um folder, a gente clica então, né, na opção ali, na aba Files, né, na opção que tem um diretóriozinho com, né, um sinal de mais vezes. Vamos dar um nome aqui de script, né, para o nosso scripts, para o nosso folder que vai ser criado. E o RStudio então cria para a gente um diretório folder. Eu tenho um script que foi criado anteriormente e eu quero passar ele então para esse diretório que eu criei. Então eu clico na opção do meu script, clico na engrenagem, né, onde eu tenho as opções de comandos, né, da aba Files, e eu vou clicar em mover. Vai se abrir uma janela, né, para escolher qual diretório, né, então dentro do diretório do meu projeto que eu estou trabalhando, eu vou escolher então o diretório que eu acabei de criar, scripts. Clico em Open e pronto. O arquivo está mandado lá para o diretório. Eu vou chamar esse arquivo que eu vou criar, que vai ser, vamos colocar aqui só um comentário, manipulando dados com dplyr. Vamos colocar aqui que essa é a primeira parte, né? Primeiro passo, importar os dados. Então esse vai ser o primeiro passo que a gente vai trabalhar. E vamos começar já carregando esse meu script a biblioteca, né? Library Tidyverse. Tidyverse é um conjunto, então, é um universo de pacotes dentro dessa filosofia de trabalho do Tidyverse. Né? Então, há dados tidy data, né? Que significa os dados, né? Chamaríamos isso de retangulares, né? O termo tidyverse né, a origem desse termo, tidy, é um termo em inglês, não tem muita tradução, né? Mas é aplicado para essa ideia, né? O Hadley Wickham, que criou esse pacote, criou essa ideia, né? Ele tinha como pressuposto, né, que os dados, para análise de dados, deveriam ser todos trabalhados de forma retangular. Tá? Dados retangulares são aqueles em que os casos, né, são as linhas, as colunas representam as variáveis. Para quem trabalha com dados
do censo, dados de registro, dados de pesquisa, de survey. É mais ou menos natural isso, a gente trabalhar com esse tipo de dado. Até espanta saber que existem outras formas. Mas quando se trabalha com ciência dos dados, a diversidade é muito grande. Tem dados em forma de lista, dados metade organizado em forma de colunas, metade em lista. Então, a variedade de dados é muito grande. Por isso, o pessoal do RStudio começou a estimular para análise de dados. Isso que para nós que trabalhamos então com surveys, com registros, com dados censitários, é mais ou menos natural trabalhar com os dados retangulares. O pessoal da área de ciências de dados também começou a incentivar esse uso. Daí porque o pacote Tidyverse, né, essa ideia do Tidy Data, que é o dado retangular. Então vamos carregar a biblioteca Tidyverse, que é um conjunto de pacotes, na verdade. Nós vamos utilizar de plot, dplyr, Table, são vários pacotes dentro desse pacotão, né, que carrega todos os pacotes de uma vez. Vamos carregar aqui então, clicar em Run, né, para carregar o nosso pacote, né? O terminal do R então vai processar a informação que a gente executou ali no script e vai carregar todos os pacotes do Tidyverse. E vamos aqui salvar o nosso primeiro passo aqui, o script do nosso primeiro passo, no diretório que nós criamos. Então podemos clicar em Ctrl S ou no disquete, né, que aparece ali em cima. Ele vai solicitar, então, lembra que o diretório raiz, a menos que a gente especifique, né, qual o diretório de trabalho que a gente quer, o diretório raiz vai ser sempre o diretório base do nosso projeto, né, então nós vamos escolher aqui o diretório script e vamos dar, nós já tínhamos aquele script que nós movemos, né, logo no início, vamos criar aqui o novo script, vamos chamar de passo 1, né, carregar dados. Tá? É isso que esse nosso script vai fazer. Salvar. E está salvo, né, esse nosso script, né, que está aqui na janela do lado esquerdo, no alto, né, que estamos editando, no nosso diretório de arquivos de script aqui. Vamos carregar então agora o Atlas. Estamos trabalhando então com nossa base de dados, o Atlas Brasil, de indicadores sociais criados pelo PNUD, pelo IPEA, pela Fundação João Pinheiro, né? Nós temos aqui no nosso projeto, né, o Atlas carregado com os dados do Estado. Vamos carregar os dados agora para os municípios. Vamos trabalhar com os dados do município. Nós temos várias formas de carregar esses dados. Poderíamos clicar aqui em importar, né? Ao importar a gente abre a planilha, escolhe, né, o tipo de dados, né? E vamos fazer esse mesmo caminho, só que de outra maneira. Vamos clicar na nossa pasta de dados que nós já havíamos criado, né? Nós temos o Atlas que nós importamos, né? Que nós baixamos lá do site do PNUD, né? Do IPEA e da Fundação João Pinheiro, do Atlas Brasil. Nós baixamos de forma compactada, descompactamos e pegamos a planilha XLS, que é uma planilha do Excel, importamos para dentro do R e depois salvamos como um objeto do R. O RData é um objeto do próprio R, é esse mesmo arquivo aqui no formato R. Por quê? Porque toda vez que a gente for utilizar isso, principalmente quando a gente for gerar um documento R Markdown, a gente não precisaria estar toda hora fazendo a conversão. A gente já trabalha com dado no formato do R. Tá certo? Vamos, então, essa planilha, né, que nós baixamos, ela contém os dados do Brasil, dos estados e dos municípios. Né? Nós selecionamos aqui o Atlas só do dado dos estados. Vamos abrir essa planilha agora para selecionar só os dados, a pasta dessa planilha que contém os dados do município. Então eu poderia clicar lá em importar e fazer aquele caminho, ou clicar, né, no próprio arquivo, né, e clicar em importar dataset, né, importar o conjunto de dados. É a mesma coisa que se eu tivesse clicado aqui em cima.
Tá? Então eu vou importar, ele vai abrir a janela, né, de importação, né? Ele vai ler os dados, vamos escolher aqui a planilha que a gente quer trabalhar, né? Assim que ele terminar de carregar os dados, o preview dos dados para a memória. Os dados estão carregados aqui então, né, ele carrega a primeira planilha sempre, né, que aqui no caso é a planilha que contém as siglas, né, o código, os metadados da nossa planilha. Vamos escolher aqui a planilha municipal, município, e vamos importar. Vamos mudar o nome também, para não ficar esse nome muito grande, Atlas 2000. Vamos chamar a nossa planilha de município, unique, que a gente vai ter que digitar isso várias vezes, então a gente sabe que é município. E vamos botar aqui, né, TBL, para a gente saber que ele vai ser importado como um formato Tibble, que é um tipo de dado básico do R, né, criado pelo pacote de Tidyverse. O dado básico do R, o formato básico de dados quadrados, né, retangulares do R, casos na linha, variáveis na coluna, é o data frame. O pessoal do RStudio que criou, né, o Tidyverse, né, criou um formato uma adaptação mais moderna do data frame. Data frame é como se fosse o dataset lá do pessoal quem usa SPSS, né, quem usa o SAS também, o SAS, tem esse mesmo formato de dados. Se fosse trabalhar com Excel, seria uma planilha. Então, data frame, uma planilha Tibble é como se fosse uma planilha do Excel. Só que com essa ideia, casos na linha, variáveis nas colunas. Tá? Vamos importar aqui o código, então, que ele vai gerar, né? Vai ser colocado aqui no lado esquerdo. Nós vamos copiar esse código, né? Selecionando tudo e copiando, ou clicando nesse botãozinho, né? Que parece uma pastinha aqui do lado, né? Ele vai copiar para a gente o código. E na sequência bom, vamos fazer então a importação. Clicando no botão Import. Ele vai importar os dados, né, para o RStudio e o novo objeto vai aparecer na aba Ambiente, aqui em cima ao lado direito do arquivo, que nós do direito da área de trabalho do RStudio. O objeto então criado o DataFrame Tibble, né, que o nosso formato de dados, né, formato de planilha, formato retangular, foi importado então. Isso aqui é um formato retangular de dados, né, cada caso numa linha, cada coluna uma variável, né, como eu disse, para quem trabalha com surveys, com pesquisa, questionário, com dados de registros, com dados do IBGE, dados do censo, é mais ou menos natural trabalhar dessa forma, porque esse é o formato dos dados que nós encontramos, é o formato básico dos dados, né? Mas, como eu disse,
não é o formato comum, né, utilizado no universo aí de ciência dos dados. Empresas, governos, agências têm seus dados organizados de maneiras diferentes, não nesse formato de uma planilha retangular. Então, por isso, o pessoal do RStudio criou, né, esse pacote para estimular que todas as áreas, né, que trabalham com análise de dados utilizem esse formato por padrão, porque é muito mais fácil, muito mais ágil, né, o trabalho, aquilo que para nós é mais ou menos natural, não é para outras áreas, mas na medida que outras áreas vão incorporando esse formato também, vai se tornando mais ágil para a análise de dados. Então é isso, isso é um formato data frame, né? Seria um dataset no SPSS, uma planilha para o Excel, e que nós estamos usando aqui então no formato Table, que é um formato específico do RStudio, que tem algumas vantagens visuais, né? Uma modernização então do formato tradicional dataset do, é, do R. Né? O nome Table, né, também não tem muito, é parecido com table, né, em inglês, table, né, tem o nome de um gato também, que o autor do pacote, né, o Wickham, ele é neozelandês, né, e tem uma história da Nova Zelândia, tem uma ilha, né, no século XIX que tinham pássaros exclusivos, né, daquela ilha, e os pesquisadores que descobriram, né, ingleses, né, ou australianos, não lembro, não me recordo, que descobriram aqueles pássaros, foram lá para estudar os pássaros, levaram gatos nos seus navios, os gatos em pouco tempo devoraram todos os pássaros, e um dos gatos que estava lá, né, havia um gato, né, principal, que era o gato, o nome dele era Tibble. Tibble é um nome próprio, né, em inglês, né, é um sobrenome, né, em inglês, e o nome também do gato. Então é diz que é uma alusão também a isso. Mas a ideia é que Tibble né, o nome Tibble quer dizer simplesmente um jeito, né, diferente de falar table, né, que é o formato de uma tabela, que é um dado, um arquivo, uma base de dados em formato retangular, é uma tabela, né, é um data frame, um dataset, um conjunto de dados, né, um dado enquadrado, né, um data frame. Que essa é a ideia. Então, Tibble é só isso, é uma planilha que a gente vai utilizar no R, uma variação moderna do R tradicional, básico, que é o data frame. Bom, nós vimos aqui, importamos os nossos dados para os municípios, também para os anos 91, 2000 e 2010, né? Que são os censos. Né? Vamos fazer agora com esse dado a mesma coisa, vamos salvar ele também no formato do R. Né? Então vamos clicar aqui no nosso dado de municípios. Né? Vou afastar um pouco mais aqui a imagem. Vou clicar no disquetezinho lá de salvar. Para saber onde nós vamos salvar, onde será salvo, nós vamos salvar então na nossa pasta de dados, porque nós queremos tudo sempre muito organizado, né? É fundamental. Vamos chamar aqui então o mesmo nome que nós estamos dando para o nosso objeto, Table, né? E RData. O RData ele vai colocar automaticamente, vamos colocar só por precaução, né? E ele vai salvar então o nosso dado. Quando a gente quiser gerar agora um R Markdown, né, ou mesmo trabalhar com outros scripts, não preciso mais fazer a importação do Excel para o R, já tenho o dado no formato do R. Vamos apagar o anterior, a gente não vou apagar do arquivo, o arquivo está aqui, eu vou apagar da memória do R, da área de ambiente, da memória do R, para me facilitar o trabalho, né, liberando memória do R. O R trabalha bastante com a memória, né, do computador, então eu não vou trabalhar com os dados estaduais agora, eu vou trabalhar com os dados municipais, então eu vou apagar. Para apagar eu seleciono e clico nessa vassoura, né, e ele vai perguntar se eu quero retirar o objeto da memória. Sim, eu quero tirar o objeto da memória, né, e está lá apagado o nosso objeto. Eu vou trabalhar agora só com o
como o dado municipal. Se eu quiser colocar aqui no meu script, então, eu copiei né, eu havia copiado o script, né, que foi gerado pela importação, né, eu deixo salvo aqui no meu script, vou clicar aqui em tecla Ctrl S para salvar o meu script, para que quando eu for recuperar essa informação, eu possa não precisar entrar de novo lá, importar de novo, já só clico na linha clico em run e já executo esse arquivo. Tá? Vamos fazer agora aqui, nós podemos ver o nosso arquivo, ver que informações básicas nós temos no município. Né? Então, uma das formas de fazer isso é clicando no próprio nome. Né? Então, Munique TBL, né, o nome da tabela. Como é um formato Table, ele já vai mostrar as informações básicas, as 10 primeiras linhas, né, que tem no meu arquivo. Eu vou clicar aqui no botãozinho para aumentar essa aba, né, de visualização, então ela ocupa um espaço maior e a aba que eu estou editando o código ela diminui, né, para facilitar a visualização, está aqui. Né? Então eu tenho aqui meu objetivo, as primeiras variáveis, as 10 primeiras linhas e as primeiras variáveis, o formato de cada variável, para eu ter uma ideia do meu arquivo. Eu poderia usar também o comando summary, né? E aí colocar aqui o município, Munique, TBL. Né? E a gente vê então um sumário dos nossos dados. Ele vai, são vários dados aqui, ele vai calcular valores mínimos, valores máximos, já vai dar para a gente uma ideia, uma visão do que nós temos dentro dos nossos dados. Né? Então o R mostra lá para a gente. Então nós temos lá, então a primeira que foi só com o nome da tabela, a segunda com o sumário. Então eu tenho lá o ano mínimo, o ano máximo. Aqui não faz sentido ele dar a média, né, do ano, né, mas a unidade de federação também, o código do município, são informações que não enfim, teria essa informação estatística para a gente ter uma ideia. São informações que delimitam, né, a nossa base. Mas outras sim, você tem aqui anos de estudo, então o valor mínimo, né, o valor máximo, né, a mediana, a média, 8 anos, 24 a taxa a média de ano de estudo, enfim, para cada variável, né, nós temos expectativa de vida, o valor mínimo 50,97, o município que tem a menor expectativa de vida tem 50,97 anos, o que tem maior, né, o primeiro quartil, a mediana é 69, o maior não tem a mediana, né, 69,19 e a média 68,41. Né? Então, assim, você tem uma informação básica para ver os dados. Uma outra forma da gente ver também uma informação básica, primeiro o sumário geral dos dados, eu vou clicar para voltar, né, à aba. Eu vou instalar a aba do código-fonte, eu vou para um outro pacote, install packages, vamos chamar os pacotes summary tools. Uma outra forma de instalar um pacote é clicando na aba pacotes, né, e clicando no botãozinho install, ou se você quiser atualizar seus pacotes, clicar em update. Ele vai ver todos os pacotes que precisam de atualização, é importante fazer isso com frequência, e a gente vai ter sempre nossos pacotes atualizados. Vamos fazer direto com o código aqui. Ele vai instalar o pacote Summary Tools. Ele vai localizar o pacote na rede, né, o servidor mais próximo de onde você estiver, e nós temos em Curitiba, temos em São Paulo, temos na Fiocruz, temos no Brasil vários servidores que vão
nos dá todo o espelho da CRAN, né, que é a grande o depósito, né, de todos os pacotes do R. O pacote foi instalado, né, e nós vamos agora carregá-lo da biblioteca. Biblioteca é simplesmente um diretório que o R usa no nosso computador para salvar todos os pacotes. E eu vou chamar então. Uma coisa que é importante ver aqui, por exemplo, quando você vai instalar um pacote, é necessário colocar entre aspas. Quando você vai carregar uma biblioteca, você não precisa colocar entre aspas, porque quando ele já é um pacote carregado na biblioteca, o R já reconhece ele como objeto. Quando você vai pedir para instalar, o R não sabe o que é SmartTools, você tem que procurar numa lista pelo texto. Então ele vai pegar o nome, né, que você está chamando, por isso entre aspas, para ele é uma palavra, né, não é um objeto dele, né, do R. Então ele vai procurar nessa lista e se ele achar, ele vai instalar o pacote. Uma vez que ele está instalado na biblioteca, ele passa a ser um objeto, então identificado, por isso que você não precisa colocar, não precisa colocar a aspas quando você faz o carregamento do pacote da sua biblioteca para a memória. Então, o comando library, o que ele vai fazer? Ele vai na biblioteca, que é um diretório que o R guardou todos os pacotes, e ele vai trazer da biblioteca e colocar na memória, como se ele fosse na biblioteca, pegar um livro, né, e trazer para ler. Então, é isso que ele vai fazer aqui. Vai pegar lá o livro SumeriTools, né, e vai trazer para a gente trabalhar com ele. Então, ele vai lá na biblioteca fazer isso. Vou clicar aqui na linha, clico em Run, e ele vai carregar o SumeriTools. Ok, foi carregado. E aí nós vamos utilizar uma função. Há várias funções do SmartTools, né? Depois dá uma olhada para todos os pacotes, né? Todas as funções. O R possui, né, uma função de ajuda bastante detalhada, né? Também na área de cima onde tem ambiente, ele tem um tutorial também com várias informações sobre vários pacotes e como você trabalhar. Ele é bem recheado de informações, né, para conhecer e poder explorar todos os recursos que o R oferece. Então, no caso aqui, vamos trabalhar com uma ferramenta do SmartTool. Tem bastante ferramentas para a gente trabalhar. Vamos pegar uma ferramenta, que é a visualização, que a gente está vendo lá. A gente pode ver essa visualização como a função summary básica do R, digitando só o nome da nossa tabela. Nós vamos agora ver isso com um pouco mais de informações usando o SummerTools. Para isso, nós vamos usar a função view, né, que é do próprio SummerTools, né, e vamos pedir para ele transformar essa função, né, df com um sumário do próprio SummerTools, né? E aí vamos colocar aqui Monique TBL. Então nós colocamos, ele vai primeiro executar, né, df summary, ou seja, vai criar um sumário dele, né, que o SummerTools cria, um sumário com várias informações da nossa base, né, e depois nós vamos pedir para ver e fazer uma coisa dentro da outra. Como o R é uma linguagem funcional, uma das ideias é essa: você pode colocar uma função dentro da outra para ser executada. Ele vai sempre executando da de dentro para de fora. Então, primeiro executa def summary e depois o view. Né? Vou clicar aqui em Run e ele vai executar o arquivo. Talvez demore um pouquinho, porque a base é um pouco grande, porque tem 5 municípios para os 3 anos. Bom, ele terminou de gerar aqui, e aqui na saída, né, viu, ele, do lado direito, ele gerou um documento para a gente com o sumário dos dados. Eu vou clicar
na opção aqui de mostrar numa janela, né, em destaque. Então, view, os arquivos, os plots, né, eles mostram, né, que ele vai abrir, você pode ver numa janela específica do seu navegador, né? Então, nós vamos ver, abrimos aqui o navegador e ele abre, então, o Data Frame Summary, né, do nossa tabela munique.table, né, underline TBL, né, para dizer que é um table. As dimensões da tabela tem 237 variáveis, 16.695 linhas, então sempre lembra disso, o R trabalha linha e coluna, primeiro ele dá as informações das linhas, depois a coluna, linha, coluna, essa é a base do R. Né? E nós temos aqui então um sumário bem melhor, bem mais trabalhado. Então nós temos aqui as variáveis, o tipo da variável, ano, numérica, média, valor mínimo, as mesmas que a gente viu lá no summary que a gente utilizou da função básica do R, nós temos a mínima, a média, a máxima, né? Temos as frequências, de porcentagem de frequência de cada caso. No caso, nós temos 5.565 municípios no ano 91, 2000 e 2010, né? Um gráfico de dispersão, né? Quantos valores missing, valores ausentes, né? Omissos, ausentes, nós temos na nossa base, no caso aqui nenhum, porque foi cuidado pelo pessoal do IPEA, todos os municípios têm todos os valores, o pessoal do IPEA, do PNUD, da Fundação João Pedro, quando prepararam esses dados, já prepararam dessa maneira, né? E nos dá uma visão bem interessante para você começar a construir o seu visual de análise, né? Visualizar como é que você vai analisar esses dados, principalmente porque nós temos aqui a distribuição dos dados, então a expectativa de vida, né? Nós temos valor mínimo 51, máximo 78, né? E a gente vê que a distribuição ela é inclinada para a direita, né? Nós temos mais municípios com expectativa de vida maior do que municípios com expectativa de vida menor. A fecundidade total, né, vai de 1,2, né, 2,6, né, até 8,7, né, fecundidade total, só que a nossa curva, a nossa distribuição de dados, ela é inclinada, né, que para a esquerda, né, então os valores, né, menores aqui, então a maior parte dos municípios tem um valor de fecundidade total abaixo, e aquele valor então 8,7 está lá no extremo, são pouquíssimos municípios que têm uma fecundidade tão alta, mas já dá uma ideia para você poder analisar a mortalidade também. Então você tem uma ideia da distribuição dos dados para começar a pensar, desenhar a sua análise que pode ser feita com esse material. Nós vamos seguir na sequência vendo como a gente vai trabalhar manipulando os dados. Nós vamos extrair os dados, selecionar linhas, selecionar casos, construir uma variável calculada, né? Mas já dá para você ter uma ideia então do qual é a base, né? O que você tem na mão. Para depois então construir os gráficos e construir uma exploração visual dos dados um pouco mais trabalhada.